Olá, eu me chamo Isadora e hoje eu estou aqui para apresentar sobre a via glicolítica e o ciclo de Krebs. A alimentação é fonte essencial de energia para a realização de funções vitais do organismo, de qualquer ser vivo. Carboidratos são fontes rápidas de energia e serão degradadas por enzimas digestivas para a obtenção da energia e do potencial da mesma para o benefício do próprio. Um dos exemplos da degradação do carboidrato é a via glicolítica. A via glicolítica é uma via direta a qual é responsável pelo catabolismo de carboidratos. Por exemplo, quando você come o seu pão, você ingere essa molécula aqui, que é a molécula da glicose. Essa molécula, ela é responsável pela manutenção e pelo combustível de energia. Só que o organismo não consegue absorver ela da maneira com que ela está originalmente quando você come seu pão. Por isso que vai passar por uma série de enzimas em uma via chamada via glicolítica até modificá-la e torná-la diferente da estrutura original, mas de uma maneira útil para que consiga atuar em diversos meios dentro do organismo, dentro das células, dentro das reações dentro do corpo humano. É um processo de fermentação anaeróbico, na qual os carboidratos degradam até chegarem a monossacarídeos de glicose. A glicose, que é um excelente combustível, é a que tem 6 carbonos e é responsável pela manutenção de energia necessária para o funcionamento do organismo, e todo esse processo ocorre dentro do citoplasma. Aqui está a via glicolítica para você ter uma ideia de que é uma via direta que começa da glicose e vai até piruvato ácido pirúvico, onde tem duas fases. A fase preparatória é a primeira fase, na qual vai ter transferência de elétrons e a fosforilação de ADP, utilizando a energia da hidrólise de ATP, utilizando a energia de quebra de ATP. A primeira etapa é o primeiro gasto de energia e é uma reação irreversível, a qual pegamos a glicose, que tem originalmente em carboidratos, por exemplo, pães e batatas, e a glicose é rebelde, porque se não tem nenhuma enzima atuando para fazer ela ficar dentro da célula, ela sai. Então, é necessário que venha ATP com cofator de magnésio 2+, com a ação da enzima hexoquinase, e a qual vai liberar ADP e vai mudar aqui, porque vai acrescentar fosfato e vai rearranjar a estrutura. Todas as etapas que passam pela via glicolítica e todas as etapas que passam por qualquer meio, por exemplo, o ciclo de Krebs, vai acontecer com o intuito de modificar uma molécula até com que ela fique usual para o que precisa ser usado. Só que não é possível fazer isso de uma forma direta, de um início até um fim. Por isso que vão existir várias etapas nas quais vão rearranjar, mudar a estrutura, mudar a posição, adicionar energia, adicionar água, liberar água, e você vai poder ver pela modificação tanto do nome, que vai originalmente estar totalmente atrelado à posição e à estrutura da molécula, assim como a enzima que vai atuar. Cada enzima tem um significado do nome dela e ela é autoexplicativa, assim como o seu nome da molécula. Depois que vai fazer essa primeira etapa, a gente vai para a segunda etapa.
Tem algumas reações que são irreversíveis, como a primeira etapa, e outras que são reversíveis, como a segunda etapa. A segunda etapa é um processo de isomerização, novamente com o cofator de magnésio 2+, e a atuação de uma outra enzima. Essa enzima é a fosfoexose isomerase, na qual vai mudar a posição dessa molécula, porque uma isomerização é quando modifica a posição, mas não acrescenta e nem tira nenhuma molécula, nenhuma estrutura, só modifica de lugar, na qual vai mudar o seu nome e a sua função e a sua atuação no meio para estar preparada para a terceira etapa. É um segundo gasto de energia e também, assim como a primeira, é uma reação irreversível. Quando tem gasto de energia, fica difícil de voltar, diferente de quando só modifica de lugar. Pela atuação novamente de um ATP com o cofator de magnésio 2+, pela enzima fosfofrutoquinase 1, na qual vai ter essa modificação aqui, muito clara, por essa representação química aberta. A quarta etapa é reversível, assim como a segunda, só que a diferença é que essa etapa é uma divisão ou uma clivagem, a mesma coisa, na qual vai pegar uma molécula e vai dividir em duas pela ação da aldolase e vai formar duas moléculas diferentes. A quinta é reversível. E essa quinta, ela é nada mais nada menos do que essas daqui divididas, só que a interconexão entre elas pela enzima triose fosfato isomerase. Pode-se perceber que aqui na quinta etapa, o saldo de ATP está negativo, porque foi usado entre duas moléculas, as quais foram usadas no primeiro, o ATP aqui, e no terceiro, o ATP aqui. Então, passando essa primeira fase, vamos para a segunda fase, que é a fase do pagamento. Até o momento, não teve uma reação oxidativa, e como o número está negativo de ATP, essa fase recebe esse nome, pois vai pagar o ATP que foi gasto e que não foi pago. Vai pagar agora nessa fase. Partindo agora para a sexta etapa, é uma reação reversível, na qual vai ter uma redução de NAD+ a NADH por meio de uma oxidação, na qual vamos pegar o gliceraldeído mais um fosfato inorgânico pela ação da enzima de gliceraldeído 3-fosfato e desidrogenase, vai passar de NAD+ para NADH mais H, formando um 1,3-bisfosfaglicerato. Preparado para a sétima etapa, que vai ser a etapa